Saudações, companheiros espíritas e simpatizantes do Espiritismo. Estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Vinha de Luz, psicografia por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 17, com o tema Auxílio Eficiente. Quem vai fazer o estudo para nós é o nosso amigo Carlos Henrique. É com você, Carlos. Bom estudo. Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 17 com o tema Auxílio Eficiente. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. E, abrindo a sua boca, os ensinava. São Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o eremita busca o isolamento, afastando-se do contato com a sociedade, talvez movido por trauma íntimo gerado pelo egoísmo, sabendo que um dia necessitará de alguém para a aquisição de um favor. Somos seres sociáveis por natureza. Não adianta a tentativa de desvio de rota, pois sempre voltaremos para a trajetória correta.
A falta de comunicação, de diálogo, deixa a criatura humana em atraso rumo ao progresso. A história e a ciência têm nos trazido informações a respeito do ser humano através das pinturas rupestres. Ou seja, comunicação. A pátria do cruzeiro é cheia dessas lembranças, dessas comunicações. Ismael prostrou-se diante de Jesus, ante os desvios daqueles espíritos que, movidos pelo mau uso do livre-arbítrio, trouxeram, à custa de açoites, ferro e dor, irmãos do continente africano, para o solo da pátria do cruzeiro, recém-descoberto pelos portugueses. Graças a imposições do orgulho, da cegueira da fé doentia, faminta pelo poder. Claro que não devemos esquecer o fim providencial que culminou a transferência do Evangelho das terras da Galileia para o coração do mundo. Mas entra aí a vaidade humana. Meus irmãos e minhas irmãs, desde tempos que nos fogem o cálculo, a criatura humana, ou seja, nós, trazemos nas estruturas do espírito em desenvolvimento o germen das paixões inferiores. Dentre estas, o materialismo, causando atraso no processo de elevação íntima. Mas, ao mesmo tempo, a providência divina utiliza, pelo mecanismo da reencarnação, aqueles que antes humilhavam na condição de humilhados, fazendo assim com que a criatura sinta na sua alma a necessidade de progredir no aspecto moral, no aspecto espiritual. Em seu segundo capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, nas instruções dos Espíritos, encontraremos aquela belíssima lição esta de moral, de um espírito que identificou-se como uma rainha de França, mostrando para todos nós, através de provas incontestáveis, que o acesso ao reino dos céus se dá não pelos títulos e honrarias terrenas, e sim pela abnegação, humildade, benevolência e caridade. Há aqueles que, em nome da posição social em que se encontram, enterram literalmente um veículo automóvel. Outro desfila em seu closet, abarrotado de roupas do mais alto luxo, de grifes famosas, muitas dessas sem sequer ter usado. Há outros que, vindos da periferia, onde moravam em um casebre humílimo, com acomodações reduzidas, para mais de 7 pessoas, convivendo entre ratos, insetos e entulhos, e ao atingir fama e dinheiro, esquece suas origens e os demais membros da sua família. Vejamos a população de diversos países pobres vivendo em situações degradantes,
devido ao regime político ditatorial. Constatamos a cada dia a separação devido aos valores socioeconômicos. Que dizer das cracolândias e dos shoppings abarrotados? Vejamos o disparate. A Cracolândia, praticamente um umbral materializado na terra. E os shoppings, templos da vaidade e do consumismo. A conquista do conhecimento é uma bênção para o espírito devedor, mas a vigilância das ações deve caminhar constantemente ao lado do indivíduo que necessita crescer moralmente, espiritualmente e intelectualmente, para não cair no fosso do orgulho, da prepotência e da ambição. Com Jesus, encontramos o amparo necessário. Sem Ele, ficamos sem rumo, à deriva no oceano da incerteza. Com o Cristo, estamos sob constante reeducação moral, apesar ainda das nossas indisciplinas. Sem o Mestre, caminhamos nos pântanos da ignorância e das trevas. Com Ele, sob o sol do Evangelho, nos alimentamos e saciamos nossa sede, aprendendo, mesmo com imensas dificuldades, a sermos melhores cada instante, eliminando as velhas paixões, o homem velho. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, buscando e recordando sempre as obras do repórter do além, nosso querido André Luiz, que em determinada excursão, isso, palavras nossas, excursão de auxílio a espíritos ainda desobedientes para com as leis divinas, a caravana aproximava-se de regiões onde a luz não penetrava. Tal qual acontece nas grandes profundidades dos oceanos, onde habitam criaturas adaptadas àqueles locais totalmente isentos da luz solar. Já nas regiões umbralinas, haviam enorme quantidade de espíritos dominados pelo ódio de todos os tipos, sendo um destes chefe de enorme falange, que, ao ver a chegada daquela caravana, partiu com fúria em direção ao grupo de espíritos em trabalhos de resgate. Mas um instrutor da expedição orientou a todos ficarem em prece. E, em certo momento, uma tempestade caiu naquela região. Fortes raios atingiam aqueles abismos trevosos. E qual foi a surpresa? O chefe daquela falange, enfurecida, foi o primeiro a implorar socorro. Meus irmãos, para o grupo de socorristas, o trabalho crescia ao lado de grande aprendizado, de que a misericórdia de Deus não esquece nenhum de seus filhos. E para aqueles outros, os mais enfermos da alma, a consciência começava a despertar para melhor.
Então, nosso querido Mestre Jesus sempre eficientemente nos auxilia. Por isso, Jesus sempre conosco. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net. Agradecemos ao nosso amigo Carlos pelas reflexões do capítulo 17, que traz esse tema muito interessante, auxílio eficiente. Emmanuel nos alerta para termos cuidado quando estamos melhorando a vida material, quando temos adquirido mais posse, mais poderes. Nos aconselha a não pisar nos que estão abaixo de nós e lembrarmos sempre que todos somos filhos de Deus e que Ele é bom e justo. Devemos amar todos e ajudar todos. Agradecer mais uma vez o nosso irmão Carlos. Convidamos você, internauta, amigo, para se inscrever no nosso canal no YouTube, Divulgar Doutrina Espírita, e conheça todas as nossas divulgações. Até a próxima.